Boa noite, gente bonita, confeiteiros, confeiteiras, curiosos que de repente vão virar confeiteiros depois de me acompanhar aqui por algum tempo. Ó, tamo junto, vamos nessa, tá bom? Vamos começar então. Eu sou Carisa Guild, você que acompanha aqui o meu canal, te agradeço, né, pela sua imensa audiência. A gente tá com bastante visualização já no canal, lançamos o canal essa semana, enfim, tá muito bacana. Quero agradecer a todos pela ajuda aí, pelo compartilhamento e continuem, tá? Não parem, por favor. Daqui pra frente a gente vai ter uma série de episódios bem bacanas sobre os ingredientes. Eu acho que vai ser útil para todo mundo, né? Quem é confeiteiro, quem não é, porque quem é às vezes já sabe, mas enfim, sempre tem uma informação ou outra que a gente consegue receber, pegar, filtrar, enfim. Eu assisto muitos vídeos de muitos confeiteiros, gosto muito disso. É uma das coisas que me dá prazer, que, né, me faz crescer ao mesmo tempo que eu me divirto. E esse é o grande segredo da gente fazer o que gosta, tá vendo? Às vezes a gente acha que, né, que o trabalho da gente é o suficiente, e quando a gente muda a chave, a gente vê que pode ser melhor, né? Então isso que eu acho o mais bacana dessa minha virada de chave, que eu tô sempre me divertindo, né? Você vê, agora eu tô gravando à noite pra vocês, tô sempre alerta, sempre focada nos assuntos, sempre vendo tudo que tá sendo falado, fazendo uma filtragem das melhores coisas para trazer para vocês nesse canal, tá bom? Então, tudo que a gente tiver de melhor acontecendo na confeitaria, eu vou falar para vocês. Acabou de acontecer a FIPAM em São Paulo, muito bacana, um evento super movimentado. Esse ano eu não consegui ir, mas enfim, estamos aqui numa maratona de gravações e tá bem bacana. Estamos preparando surpresas aí para vocês em breve. Mas quem pode aproveitar, quem pode ir e comparecer a esses eventos de confeitaria, panificação, enfim, é muito bom, é muito válido. Faço votos que vocês consigam ir visitar, pelo menos. A gente interage com as pessoas desse ramo, a gente vê as novidades, é sempre muito bom, sempre acrescenta vitalidade pra gente que gosta disso, claro. Mas tem gente que não vive disso ainda e tem muita simpatia pela profissão e que de repente quer desenvolver, né, alguma coisa nesse sentido, uma segunda renda em casa. Enfim, se você é desses, achou o canal, meu amigo, tamo junto aqui. Eu vou falar pra vocês hoje de uma coisa que é muito polêmica, né? E que uns gostam, outros desgostam, uns acham sensacional, outros acham uma porcaria pra saúde. Mas enfim, a verdade é que nós vamos falar algumas coisas técnicas sobre a farinha de trigo. Eu tô aqui na minha cozinha, vocês estão me vendo, né? Sentei aqui um pouquinho agora depois no fim do dia para conversar com vocês um pouco sobre esse assunto. Tô até com os cabelos soltos porque eu já limpei tudo, tá tudo pronto. Não tem mais nenhum processo em andamento aqui. Mas o que eu quero falar para vocês é que assim, hoje, né, a farinha mais consumida no país, né, ainda é a farinha de trigo. Aliás, na verdade, no mundo. O consumo no Brasil gira em torno de 12 milhões de toneladas. O que a gente produz aqui é praticamente a metade. Então, mais ou menos 6 milhões aí de toneladas são produzidos no Brasil. E para vocês terem uma ideia, o brasileiro consome uma média aí de 40 quilos de trigo por ano, tá? Nos Estados Unidos, que é o campeão de consumo em trigo, a média de consumo é de 65 quilos de trigo. Realmente eles consomem muito trigo, né? A gente percebe que a alimentação do americano difere da nossa também nesse sentido. Eles comem muita massa, muitos pães, muitas preparações que levam trigo, espessante, enfim. A gente ainda tem uma alimentação um pouco mais misturada, né? Porque a gente tem muita influência de outras culinárias e que hoje nos faz estar nesse patamar aí em 15º lugar em consumo de trigo no mundo. É uma informação importante porque a gente se pergunta, né? Mas puxa, por que a gente tem muito trigo importado no Brasil? Justamente por esse motivo. Porque tudo que a gente produz, a gente consome, na verdade, a gente consome o dobro do que a gente produz. Então, algumas marcas francesas, algumas marcas italianas chegam no Brasil com um padrão de qualidade bem bacana, justamente para essa área mais
gourmetizada, e para as confeitarias ou as padarias ou as pizzarias, enfim, de grande volume de circulação de trigo, né? Então, porque geralmente essas marcas importadas, elas pouco chegam aos supermercados, elas estão mais focadas para a parte profissional, tá bom? Então, assim, gente, trigo, né? Todo mundo conhece, todo mundo já usa nas suas preparações normais no dia a dia. A gente sabe que hoje se fala muito sobre o glúten, né? Que é a proteína do trigo, vou falar mais pra frente um pouquinho pra vocês. Mas o trigo, especificamente, ele faz muito parte da nossa alimentação. Não tem como a gente tirar totalmente o trigo da nossa alimentação, a não ser que sejam pessoas celíacas, né? Que tenham essa intolerância ao glúten, né? Ou algum tipo de intolerância ligada ao glúten. Mas enfim, para nós pobres mortais que consumimos o trigo diariamente, é muito difícil a gente conseguir tirar isso da nossa alimentação. E tem nutricionistas que dizem que nem pode, né? O segredo disso tudo é o equilíbrio. A gente sabe que em tudo dá pra gente fazer, tudo dá pra gente ter um meio termo, um bom senso, desde que a gente misture coisas, mescle farinhas, né? Consuma tanto as mais nutritivas quanto as menos. Afinal, o trigo, ele é enriquecido, né, com ácido fólico e ferro, até por esse motivo, para trazer mais nutrientes para o preparado, né, para a farinha, porque havia muita gente na população, enfim, com histórico de falta de ferro no sangue, anemia. Então, o trigo, como já faz parte do nosso dia a dia, ajuda a combater esse tipo de problema na população, tá? Então, por isso que a gente lê lá nos ingredientes, né? Farinha de trigo, farinha enriquecida com ácido fólico e ferro. É a farinha de trigo enriquecida com alguns nutrientes que são acrescidos, ok? O trigo, na verdade, a gente encontra no Brasil na forma branca, na forma orgânica, na forma integral, né? As farinhas, qual é a função das farinhas na nossa vida? Elas trazem estrutura, espessamento, maciez às preparações, sejam elas massas ou cremes, né? Na confeitaria principalmente. Mas qual que na verdade, a melhor marca, né? Todo mundo pergunta, Carisa, qual é a marca de trigo que você usa? Qual é a melhor marca? Enfim, e eu te digo, na verdade, não existe a melhor marca, né? Cada pessoa tem uma simpatia por uma marca, tem uma forma de preparo já pré-pronta com aquela marca, né? E se adapta mais facilmente àquela marca. E tudo depende das aplicações na confeitaria. Por exemplo, para pães, a gente precisa, na verdade, de uma farinha de trigo um pouco mais... que desenvolva mais esse glúten, né? Que tenha mais força para você sovar a massa, ela ficar elástica, enfim, vou falar agora sobre isso. E aí, assim, tudo depende dessa aplicação. Para bolos, para bolos, qual é a melhor para bolos? Gente, todas as farinhas dão para fazer bolo, tá? Profissionalmente falando, quando você for entrar nessa área profissional, você vai fazer testes inúmeros e você vai justamente entender qual é a melhor farinha que te atende. Qual é a que dá mais maciez no seu bolo, qual é a que é mais clarinha para não danificar a cor da sua massa, né? Tem umas mais acinzentadas, outras mais clarinhas. Então, assim, tudo depende do seu envolvimento com esse ingrediente na cozinha para você achar um caminho que você se adapta, tá? Então, isso é uma escolha muito pessoal. A gente tem hoje no Brasil uma infinidade de marcas aqui também, né? Então, assim, tem desde as mais simples até as com um pouco mais de qualidade de grãos. E é isso que eu vou falar também para vocês hoje, tá? O que é a farinha, gente? Na verdade, ela é composta por 3 partes, né? Sendo que a moagem dessas 3 partes do grão do trigo é que gera a farinha. Assim como a moagem da aveia nos gera farinha, a moagem do centeio, a moagem do arroz, a farinha de arroz, do sorgo, leguminosas, oleaginosas. Hoje a gente tem mais de 50 tipos de farinha no Brasil disponíveis para qualquer um,
né? Seja nas casas de produtos naturais, seja nos hipermercados, enfim, a gente tem uma oferta de farinhas já bastante popularizada para a gente poder comprar, para a gente poder usar. Então, não tem desculpa, né, para falar, ai, não posso farinha, o que eu posso fazer? Ué, você muda de farinha, não pode farinha de trigo, a gente faz uma substituição. Tem inúmeros vídeos na internet que falam das substituições de farinha, que não é na mesma proporção do trigo, mas que existem algumas regrinhas ali que dá certo você substituir um pouco de uma por outra, ou totalmente uma por outra. Enfim, a gente tem recursos hoje nessa área das farinhas muito interessantes para produzir alimentos muito nutritivos e com características bem diferenciadas, por exemplo, com a mesma receita, né? Então, o que eu digo, receita, gente, todo mundo tem, tá? Receita, a internet, ó, tá cheia. É o que mais tem. O que a gente tem que aprender, na verdade, pra gente ser um bom confeiteiro ou se dedicar um pouco e ter uma rendinha extra, é justamente esse comportamento dos ingredientes na sua cozinha e como você vai agir com eles, para que você não se perca, para que você não compre muita, né, não gaste muito dinheiro investindo em coisas erradas, para que você tenha um resultado assertivo, rápido. Então, assim, é importante saber, sim, sobre os ingredientes. Não é só a balela de confeiteiro aqui de falar blá 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 de farinha. Não, eu quero mostrar para vocês quais são os benefícios que o trigo tem nas possibilidades que ele te traz, né? Ele não te traz só o carboidrato, ele te traz nutrientes também, ele te traz fibras também. Então, vamos falar sobre tudo isso, tá? Então, assim, a gente ouve falar muitas coisas aí no mercado. Ah, mas como que eu escolho a melhor farinha? Qual é o item que eu tenho que olhar no pacote? Isso é, no Brasil ainda, uma coisa mais caseira, tá? Nos países da Europa e principalmente no Mercosul também, tem umas classificações de farinhas a partir de um número, né? Os números 0. Então, por exemplo, as mais refinadas, a gente classifica as farinhas, na verdade, pela quantidade de números, né? Então, por exemplo, se a gente ouve falar na farinha 00, na farinha 3 zeros, na farinha 4 zeros, tipo 1, tipo 2, né? Como isso, por exemplo, me ajudaria a escolher uma farinha? Vamos lá, vamos por partes. Quando a gente moe o trigo, né, quando ele é moído integralmente, o grão de uma forma inteira, tá? A gente tem presente nele as partículas do grão todo, inclusive da casca, que é o farelo, né? Essa farinha, com essa primeira moagem, ela é o trigo integral. Então, tudo que a gente fala, vamos colocar um trigo integral. Ok, ele não é muito clarinho, ele tem partículas meio pretinhas ali no meio, meio marronzinhas, depende da qualidade do trigo. Ele tem outras substâncias da parte do invólucro desse carboidrato. Então, ele é meio misto mesmo, porque ele é integral, ele é o trigo inteiro moído. Ok? Fechou? Isso é o trigo integral. À medida que a gente vai refinando de novo esse trigo, né, vão aparecendo as variações de 0, 0, 0, enfim, etc. Para que você tenha várias qualidades de farinha, né, nessa linha de produção aí de moagens, do refino, né. Então, assim, essa moagem vai deixando a farinha mais clara, né, sinal que o miolo do trigo, que é o endosperma, ele está mais presente e as camadas externas, que são os farelos, estão mais ausentes. Então, à medida que você vai refinando, fica mais carboidrato, enfim, e aí ela fica rica em carboidratos e mais pobre um pouco em fibras, né, em nutrientes que estão presentes no farelo. Porém, para a gente fazer o preparo de massas, né, o que a gente precisa é justamente que a proteína esteja ali e ela está preservada. Ok? Que é o glúten, tá? Desculpem. Então, assim, as farinhas mais claras, né, são em sua maioria as que possuem um pouco menos de proteínas, muito menos fibras, tá? Elas desenvolvem o glúten com menor força, às vezes, do que as mais puras, né? Que as mais integrais, tá?
Alguns países, na verdade, usam para classificação das suas farinhas essa questão do glúten como força para classificar suas farinhas. Então a gente chama isso de força W nas farinhas. Não vem em nenhuma embalagem brasileira, mas nas embalagens estrangeiras a gente tem um W grandão assim e a força que ela representa. Quanto maior o índice do W, mais forte é essa farinha, porque ela tem uma proteína dentro dela, que é o glúten, que desenvolve com mais flexibilidade, mais elasticidade, tá? Então, só para vocês entenderem, né? O glúten, ele é composto por gluteína e gliadina, são duas partes de proteína, que justamente são as propriedades que conferem o glúten, é a elasticidade e a plasticidade nas massas. Então, quando a gente, por exemplo, vai desenvolver uma massa que precisa estar bem esticada e não romper, a gente tem que ter uma cadeia de glúten bastante forte, interligada, essa é a força W, e a massa não pode se romper. Quando a gente tem isso? Nas pizzas, né? Que elas são bem flexíveis. A gente tem isso também em massa filo, por exemplo, que é uma massa ultra fina, que você abre num mesão com um monte de gente abrindo e ela fica parecendo um lençol, né? Quem conhece massa filo, é uma massa que exige um trigo especial com glúten mais forte, com uma proteína mais forte, que ela se desenvolve de uma forma que a cadeia de glúten não se rompe, tá? Então, quanto mais proteína a gente tem, maior é a cadeia de glúten dela, tá? Ela tá mais fortificada. Bom, então, como as moagens, né, na verdade, elas proporcionam essas características de pureza diferentes na farinha, no Brasil, elas podem ser classificadas de acordo justamente com esses resíduos que ficam na farinha, que a gente chama o teor de cinza, tá? Então, quanto mais, principalmente nas cozinhas profissionais, tá, gente? Por exemplo, 0, 0, 0, você vê lá na farinha, 0, 0, 0, 3 0, 4 0. Quanto mais 0, menor é o teor de cinzas e menos proteica ela é. Por quê? Porque a gente tem aí a dissolução dos nutrientes e das fibras junto com a parte externa que não está mais ali, tá? Então, quanto mais zeros, mais fraquinha é essa cadeia, na verdade, e ela fica mais clarinha também nas preparações, justamente, por exemplo, num bolo. Você não precisa que o glúten tenha elasticidade e nem muita plasticidade, então pode usar essas farinhas mais clarinhas, que são os 4 zeros, que tem muito menos o índice de cinzas, que a gente chama, né, que são esses farelos externos, e aí não vai prejudicar a cor do seu bolo, não vai danificar o que você espera daquela massa e não vai desenvolver muito glúten, né? Depende de como você vai manipular isso. Mas enfim, é uma farinha mais indicada no Brasil para esse tipo de preparação. Então, quanto menos zerinhos você tem, mais pertinho do integral ela é, porque ela tem mais partículas de cinza, ela tem mais partículas de farelo e ela aí vai desenvolver um pouco mais esse glúten, tá bom? Bom, tipo 1 e a integral são as mais comuns que a gente encontra no Brasil, né? As mais fáceis da gente encontrar no supermercado. A tipo 2, ela é uma farinha específica mais para bolachas, para biscoitos, mas somente a nível profissional a gente encontra esse tipo 2, tá? Então você compra em sacas, em grande quantidade, específico para biscoito, para bolacha, e aí a gente tem uma infinidade de farinhas profissionais indicadas para cada tipo de produto nesse nível, né, de quantidade maior que a gente não encontra nesses supermercados, tá? E aí a gente volta para aquela pergunta, né? Mas qual é então o tipo de farinha que eu tenho que usar e qual é essa classificação? Qual que é para bolo, qual que é para pão? Então vamos lá, gente. Pão, a gente precisa de muito glúten, então a gente precisa de uma cadeia forte, tá? Nós vamos falar aí dos índices de proteína que a gente vê justamente, eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas depois eu ponho essa tabela para vocês, tá? Na tabela nutricional da farinha, ó, coloquei aqui para vocês. Proteína, é isso que a gente vai observar, tá? No Brasil é isso que a gente tem de acesso a essa informação. Fora do país a gente tem mais informação, se o grano é duro, se o grano é mais mole,
enfim, a gente tem a força W, outras informações de classificação, mas aqui a gente vai por esse índice que é mais fácil. Então, o pão, a gente precisa de mais proteína, que desenvolva um glúten forte para que a gente tenha uma cadeia mais fortificada, né? E para que esse pão tenha elasticidade, plasticidade, maciez de miolo, tá? Nos Estados Unidos, existem as farinhas que eles chamam de all-purpose, que são as farinhas para todo tipo de preparação, tá? Essa farinha, ela serve para bolo, para pão, para biscoito, para tudo que você for fazer, porque ela tem um nível médio de proteína, né, de glúten, e que serve tanto para um quanto para outro. Aqui no Brasil, essas farinhas mais comuns que a gente encontra, elas também têm um nível mediano. Uma ou outra se difere só, mas que vão lá mais para o lado profissional, mas é uma média dessas farinhas aí da mesma linha. Tem pouca diferença às vezes entre uma e outra, vai da sua preferência, vai da cor que você quer dar nas suas massas, enfim, né? Então a gente vai mesmo por essa tabela nutricional aqui no Brasil, tá? Essa tabela todas as farinhas têm, depois eu vou incluir aqui uma imagem para vocês. E na tabela nutricional, né, o índice de proteína que tá aqui, ele geralmente é linkado a uma porção de 50 gramas, tá? Então o que aparece para você na tabela é a porção de meia xícara, que é de 50 gramas de farinha. E essa proporção, na verdade, ela tem que ser multiplicada por 2, tá? Para você saber o percentual de proteína que tem correto nessa farinha. Tem algumas farinhas, que nem essa que eu mostrei para vocês, que tem duas colunas, tá? A proporção de 100 gramas e a proporção de 50. Na proporção de 100 gramas já é a proporção correta, então, do número de proteínas que a gente tem. Porque aqui tá acusando, por exemplo, 50 gramas com 6,5% de proteína, a gente tem que multiplicar por 2 se a gente vai saber o resultado final, que é o de 100 gramas, que é justamente 13% de proteína. Então, esse índice proteico dessa farinha que eu tô mexendo aqui é de 13%, tá? Nós vamos falar sobre isso aí um pouco mais na frente. Ó, gente, só para vocês terem, né, uma informação, eu não recebo nada de patrocínio de nenhuma empresa de trigo. Eu vou falar para vocês das que eu uso, essa aqui é uma das que eu mais uso, a Primor. Eu vou falar de outras marcas, inclusive, mas essa eu acho ela extremamente versátil. Ela tem 13% de proteína. O que significa isso? Significa que ela tem uma boa força de glúten, tá? Porque as proteínas nas farinhas, a média é de 9 a 11. As que ultrapassam esses 11% já são mais fortalecidas para massas mais elásticas, tá? Mas como a maioria das vezes que eu uso para bolacha, e na bolacha a gente não desenvolve o glúten, então não faz muita diferença pra gente. Para bolo também, dificilmente a gente desenvolve o glúten, então ela também serve para bolo, ela é uma all-purpose, né, pra mim. Eu gosto da cor dessa farinha, eu acho essa farinha clarinha, ela não muda as cores das preparações, eu acho a umidade dela muito boa, depois nós vamos falar sobre isso aí também. Mas eu não ganho nada de nenhuma farinha, de nenhuma marca aqui, tá? Isso é importante a gente frisar, porque o povo às vezes fica achando que eu tô ganhando merchan e eu só falo o que eu uso, só falo o que eu faço. Então, aí vamos falar sobre isso. O nível de hidratação de cada farinha, né? Em média, o que é isso? É a quantidade de água que essa farinha consegue absorver sem ficar molenga, tá? Em média, uma farinha mediana, assim, de 9 a 11%, consegue absorver cerca de 65% do seu peso em água. E o que isso faz? Faz com que a massa fique fofa e o miolo fique espetacular, né? As farinhas mais fortes, mais proteicas, por exemplo, como essa, tem uma força de glúten maior, conseguem absorver mais água, e aí elas praticamente rendem um pouco mais, né? E elas têm essa característica de trazer muito mais flexibilidade e mais maciez para o miolo, porque ela está retendo muito mais água. Isso é muito legal. Esse é o grande pulo do gato para a panificação. Para bolachas e para bolos,
o nível de hidratação só vai mudar, na verdade, às vezes a quantidade de líquido que você está colocando na sua receita, ok? Então, por exemplo, você está fazendo lá um processo de sablagem, que a gente chama, que é uma mistura de trigo com manteiga. E aí, como essa manteiga, na verdade, ela não vai se misturar ao trigo, não vai desenvolver o glúten, porque ela vai ficar encapsulada, não faz diferença essa questão da hidratação da farinha. Mas quando você vai misturar a sua farinha com leite para fazer um bolo, com um suco, né? Você às vezes percebe que a sua massa fica um pouco mais líquida em algumas vezes quando você muda de marca de farinha. Isso é natural, porque tem farinhas que absorvem mais líquido do que outras, tá? Então, procure sempre que você gostar de uma farinha, comprar aquela, para que você não tenha surpresinhas no final. É óbvio, gente, que às vezes a gente também quer aquela marca e muda de supermercado, não acha, ou tá com a grana mais curta, que é um trigo um pouco mais baratinho para uma preparação mais simples, e tá valendo também, tranquilo. O que a gente não pode é comprometer resultados profissionais mudando de marca de farinha, tá? A gente vai falar sobre isso aí muitas vezes, que são as fichas técnicas, que a gente coloca o percentual de farinha que a gente usa na receita e geralmente já vem com a marca, porque isso influencia sim no resultado final. Para que serve uma ficha técnica? Uma ficha técnica é uma receita técnica com todos os percentuais que você usa, as formas que você age na sua receita e que qualquer pessoa pode executar. Então, se por exemplo um dia você tem dor de barriga e não foi trabalhar, o seu confeiteiro que tá lá, substituto, vai executar da mesma maneira que você, porque ele tem uma ficha técnica para seguir. É isso, tá? Só para esclarecer. Bom, para pães, então, essas farinhas que hidratam acima de 65% são ótimas, porque deixam realmente a panificação diferente, o miolo bem fofinho, tá? Então, isso é o que eu tinha aí para falar para vocês sobre os pães. Aí vamos falar então das marcas, né? Ah, Carisa, mas qual que você usa fora a Primor? Olha, a que eu mais uso é a Primor. Vou falar bem verdade pra vocês. Eu gosto demais dessa farinha. Embora ela não seja totalmente branquinha como algumas, eu gosto da umidade dela, eu gosto da consistência, eu acho que ela é 1001 utilidades. E ela é uma farinha teoricamente tida como barata, e facilita a gente de ter um lucrinho melhor nas nossas receitas. É fato, a gente tem que ter, né? Óbvio que algumas preparações gourmetizadas às vezes exigem farinhas mais estruturadas, que captam mais a água. E aí eu vou falar para vocês de algumas marcas também que eu gosto para algumas coisas. Por exemplo, para bolo eu gosto muito da Rosa Branca tradicional. É uma farinha muito bacana, muito versátil, e que para mim funciona bastante para bolos e até para algumas preparações de massas salgadas, por exemplo, tortas, calzone. Eu gosto dessa Rosa Branca, ela me surpreende, sabe? As pessoas às vezes meio que menosprezam porque ela é uma marca mais baratinha, e não é em qualquer lugar que você acha também, mas eu gosto demais também da Rosa Branca. Quando eu não acho a Primor, eu pego a Rosa Branca. Eu não gosto muito da Sol. Eu não sei porque, não me adapto a Sol, não sei, acho que as preparações parece que não rendem muito com ela, eu tenho essa sensação. Mas tem outras muito boas que são inclusive top dos padeiros, por exemplo, a Anaconda. Particularmente eu não gosto da Anaconda Premium, eu gosto da Anaconda tradicional. Ela é extremamente boa, versátil também, para tudo, para bolacha, para pão, para bolo, é clarinha, é surpreendente. Eu comprei uma vez uma Anaconda na outra cidade que eu morava e eu não achava aqui na minha cidade natal, comprei na outra cidade. Falei, vou experimentar essa. Não é barata, mas eu vou experimentar, porque ela não é muito barata. E foi surpreendente, sensacional. Assim como o nível da Anaconda, que é top entre os padeiros, né, entre os panificadores, a Venturelli também é extremamente elogiada. Ela é um degrau acima também, junto com a Anaconda em todas essas farinhas. E tem também a 101 Premium, que eu gosto muito. É uma farinha semi-profissional, é muito boa, mas ela é mais carinha também, né? Agora, falando das baratinhas, né? Que todo mundo gosta de farinhas baratinhas para ter uma opção. Gosto muito da Nita também e da Fina, com 2 N's. Eu acho elas farinhas, assim,
completas e que não deixam nada a desejar, não escurecem, enfim, não... A Anitta escurece um pouquinho, a fina não, né? E a 101 também é ótima, enfim. São farinhas que eu uso constantemente, quando eu não acho uma eu pego a outra, mas a que eu mais procuro sempre nos supermercados é a Primor, ultimamente. Porque a gente também às vezes tem épocas, se às vezes a farinha muda alguma coisinha e você já nota que não tá legal na sua receita, você já muda de farinha. Isso não é uma fidelidade, tá bom? Só tô falando pra vocês que a gente tem que saber como que a gente se adapta, de que forma a gente se adapta melhor ao tipo de farinha. E essa aqui, a Primor, ela tem 13% de proteínas, ou seja, mas também tem 70 e tantos por cento de carboidrato. Então assim, ela é uma farinha concentrada, uma farinha com poder de elasticidade, mas que também tem bastante carboidrato, né? Então ajuda em vários tipos de preparações, ela é uma all-purpose. Bom, nós assim, enquanto confeiteiros amadores, né, a gente acaba comprando quantidades menores de farinha, e mesmo nesses atacados que tem esses pacotes de 5 quilos, né, a gente tem que procurar qual é a melhor oferta do momento para a gente usar e de acordo com as marcas que a gente gosta, porque a gente não tem acesso a essas marcas mais caras, né, e importadas nos supermercados. Uma vez que a gente se torne profissional e a nossa escala de produção exija isso, a gente vai começar a comprar, lógico, dos fornecedores de profissionais, e aí a gente tem acesso a mais coisas, mais ingredientes. Por isso, por exemplo, que eu falei para vocês, a importância da gente ir numa FIPAM, numa FISPAL, enfim. A gente conhece os fornecedores, a gente sabe o que tem no mercado, mesmo que a gente não esteja usando naquele momento, vai que a gente escale produção muito rápido, você já sabe onde procurar. É bem importante, tá? Então nós falamos das farinhas comuns, das integrais, as que tem no Brasil, as classificações que a gente tem no Brasil, o poder de hidratação de cada uma das farinhas, né? Porque a gente não tem aqui um teste muito profissional para saber quantos de proteína a gente tem em cada farinha, é só usando mesmo e confiando nessa tabela nutricional. Existem alguns testes que a gente pode fazer que são bem interessantes, se você quer testar coisas antes, para saber se uma é mais forte do que a outra, você compra, sei lá, 3 marcas, uma com mais proteína, uma média e uma com menos proteína. O que você faz? Faz uma massinha com água simples, né, sal, água, enfim, faz uma bolinha, tá? E 3 bolinhas iguais, pesa as 3 bolinhas. E aí você vai de 3 marcas diferentes, tá? E aí você vai embaixo deixa de molho um pouquinho na água e depois você vai embaixo da torneira e começa a lavar essa bolinha. Vai sair praticamente todo o carboidrato dessa sua massa. O que vai ficar? A proteína, o glúten, que é o que a gente chama do glúten lavado, né? E aí você pesa esse glúten de cada uma das marcas que você fez essa experiência. Você vai saber qual é a farinha que tem mais proteína, que a proteína tá mais estruturada, porque às vezes fica bastante proteína, mas fica uma coisa gosmenta. Aí você já vê que às vezes, talvez aquela cadeia não seja tão forte quanto a que você precisa, né? Então esse é uma boa forma de você testar o que tem mais proteína, o que tem menos e o que vai te atender nessa cozinha. Nós estamos falando, gente, na verdade, tanto para cozinheiros, né, confeiteiros iniciantes, quanto para os avançados. Então, eu gosto de explicar os dois lados da coisa, porque a gente começa de algum lugar, né? Mas é bom que a gente comece com bastante informação, mesmo que a gente esteja no início, tá bom? Então, você não precisa ser profissional para entender o que eu tô falando aqui. E os profissionais que não tinham essas informações, anota aí, gente. Anota aí, porque é importante. Bom, orgânicas. O que são as farinhas tidas como orgânicas? São muito poucas as marcas que a gente encontra em supermercado. Geralmente são os maiores supermercados, os grandes atacadistas e alguns mais que tem um mix de produto mais elaborado, tipo Carrefour, por exemplo, né? Essas orgânicas, por exemplo, no Brasil tem uma tal de Mirella, que é muito boa, é uma farinha orgânica com alto poder de hidratação, então ela rende bem. Mas o que é uma farinha orgânica? Vou falar para vocês. A maioria das farinhas, na verdade brasileiras, integrais, elas são farinhas reconstituídas. O que é isso? Elas são refinadas, ok? E depois, no final do processo, eles reconstituem, eles juntam ali aquelas coisas que ficaram de fora, os farelos,
né, as coisas que tornam uma farinha integral. Então eles separam e no final eles fazem uma junção, ou seja, não é a moagem do grão inteiro. Isso é a farinha orgânica. A farinha orgânica, o grão é moído inteiro, os resíduos se misturam inteiros nessa moagem, e aí a gente tem essa farinha orgânica que é excepcional, muito boa, nos confere bastante hidratação nas massas, uma estrutura de glúten bem bacana, essa Mirella é muito boa, e a parte nutritiva delas também, sem falar que é excepcional, muito, muito melhor, fibras, enfim, porque tá tudo junto no mesmo lugar, não nada acrescido numa coisa que já tava ali moída, tá? Então, a maioria delas, só para lembrar, são realmente farinhas reconstituídas, até qualquer uma, semi-integral, não sei o que, é tudo reconstituição, difícil, só as orgânicas que são moídas no mesmo processo, tá? E aí, gente, a gente tem algumas farinhas que são importadas, né? As marcas italianas, as francesas, enfim, de grano duro, grano teneiro, que é o grano macio, né? Quanto mais duro o grano, automaticamente desenvolve melhor o glúten. Quanto mais macio, um pouco menos de cadeia de glúten, tá? Se você for comprar alguma dessas para experimentar, é assim que a gente vê. Geralmente as importadas, elas já vêm com a especificação do tipo de produto que ela é mais indicada. Então tem as italianas para pizza, as italianas para massa, as italianas para pastel, enfim. As francesas também tem muita indicação para você não errar, e porque eles têm classificações diferentes, né? Tanto da força W quanto a nomenclatura, essa quantidade de zeros que não é não é o nosso critério de zeros aqui, é um outro critério de zeros, então a gente fica meio perdido aí nessa constituição. Bom, quero deixar, gente, claro que dá para fazer pão com todas, tá? O que é importante a gente saber é que os pães mudam de característica conforme a farinha que você usa. Uns ficam mais claros, uns ficam mais duros, uns ficam mais macios, uns ficam com pedaços de coisas integrais. Se você acrescenta mais grãos, ele fica mais nutritivo com pedacinhos, e aí todas atendem. Mas é você que vai determinar a sua experiência com aquela farinha de trigo para saber qual é a melhor para você, né? Porque lembrando que a gente não vende coisas que a gente não conhece, né? Ninguém faz um pão uma vez e já sai vendendo o pão. Você faz testes, você dá para as pessoas experimentarem, faz degustação, faz com outras farinhas, testa a textura, vê qual fica melhor antes de começar a fazer a comercialização. Isso é fazer as coisas com consciência, tá bom? Lógico que tem de tudo nesse mercado, mas eu tô dizendo para vocês como é a melhor forma de trabalhar. Como os biscoitos e as bolachas a gente não tem a necessidade de desenvolver o glúten, também qualquer farinha dessa serve, vai da sua experiência com a cor da farinha, com a textura da farinha, né, com a hidratação dela, como você vai querer manipular essa massa, tá bom? Então, para biscoito, para bolo também faz muito pouca diferença, só na questão cor, às vezes. Porque assim, uma farinha ou outra, né, como ela capta mais água, além da cor mudar de uma para outra num bolo, o bolo pode crescer mais. Por quê? Porque ele pega mais os líquidos e expande um pouco mais. Então, alguns bolos têm melhor performance com farinhas determinadas, tá? E aí é da sua experiência. Eu gosto muito da Primor para bolo, assim como gosto da Rosa Branca para bolo também. Assim como amo a Anaconda para tudo. Então, assim, é muito relativo isso, tá? É uma questão particular de cada um. E aí a questão mais polêmica, né? E o glúten? Ah, mas o glúten faz mal, a gente não deve comer glúten, o que a gente faz? Gente, tudo é equilíbrio. Não dá pra gente retirar o glúten da nossa vida, porque o trigo tá presente em muitas preparações, né? A não ser os celíacos. E as comidas para celíaco, quem faz comida com trigo não faz comida para celíaco, porque existe no mesmo ambiente o que a gente chama de contaminação cruzada. Então, quem faz pão tradicional não faz o pão para celíaco. No máximo, uma padaria pode ter um outro produto que vem de uma outra padaria especializada para celíaco e vender no mesmo ponto de venda. Mas lá dentro, na manipulação dos alimentos, a gente não pode ter quem trabalha com trigo e quem não trabalha com trigo
na mesma cozinha, porque gera contaminação cruzada, tá bom? Então, assim, dizer que o trigo é prejudicial é relativo, depende da quantidade que você consome, depende da forma como você aplica nas suas receitas, você pode mesclar com farinhas mais nutritivas. Depois nós vamos fazer outros vídeos sobre outras farinhas, né? Farinha de aveia, que é extremamente nutritiva, farinhas de amêndoas, de oleaginosas, de linhaça, de chia, de berinjela, de grão de bico. Tem uma infinidade de farinhas, mais de 50 farinhas. Cada uma com sua particularidade, com seus nutrientes específicos, com suas funções focadas no nosso metabolismo. Então, assim, tudo metaboliza bem, desde que você equilibre, tá? Isso é o que eu digo para todo mundo. Não adianta encher a lata de trigo e depois falar que é o trigo que tá te fazendo mal. É você que tá comendo errado, né? Eu acho isso, tá? Bom, esse é o que eu tinha para falar para vocês praticamente, né? Sobre o trigo. E quem tiver dúvidas pode comentar, pode me mandar perguntas, estou à disposição. A gente tá aqui, na verdade, para contribuir para ir para a vidinha de vocês, para a carreira que de repente está iniciando. Então, eu acho que deve ter, sim, muitas dúvidas, estou aqui à disposição. E quem já é profissional também, quiser perguntar, fica à vontade, se eu souber responder, estou aqui à disposição de vocês. Obrigada pela audiência, queria muito agradecer a todos e desejar para vocês uma boa noite. Aqui, no caso, onde eu tô é a noite. Enfim. E a gente vai se falando nos próximos vídeos, vocês vão assistir outras composições com farinhas, vou falar sobre outros ingredientes, mas vou trazer muita coisa importante para vocês, para a gente estar aí trabalhando aí no futuro com uma cozinha segura, uma cozinha correta, com procedimentos profissionais, né, de segurança na cozinha, e eu farei o meu melhor sempre para atender vocês. Um beijo, fui!